nós chegamos agora ao último capítulo, no capítulo 5, Diretrizes para Organização e Desenvolvimento Curricular. Vimos no capítulo anterior, conceitos, bases, que servem como referenciais teóricos para as propostas que nós vimos nesta obra, propostas direcionadas à educação profissional, sempre na perspectiva de integração com o ensino regular. Obviamente, nós temos este ponto de vista defendido, da integração e para defender esse ponto de vista são utilizados argumentos, e é justamente aí que entrou o referencial teórico, Referencial teórico este visto basicamente no capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos nos deparar com as diretrizes, diretrizes que envolvem a constituição da estrutura desta educação profissional, o currículo que permeia essa educação profissional, e também do projeto político pedagógico que norteia as ações desenvolvidas no espaço escolar. Então, pessoal, nós temos aqui 3 pontos básicos, As diretrizes que estruturam a educação profissional, o projeto político pedagógico, que diz respeito mais especificamente às ações que serão desenvolvidas no espaço escolar, e também o currículo, o percurso de conteúdos que o aprendiz vai se deparar, ele vai se deparar com esse percurso de conteúdos, conhecido como currículo, obviamente, E como todos nós já sabemos, a constituição de qualquer tipo de currículo envolve relações de poder, Então nós temos toda uma questão política que está por trás também da elaboração de currículos, Que conteúdos nós teremos em todo esse percurso escolar. A definição desses conteúdos é permeada de relações de poder. Pois bem, no início do capítulo, assim como em todos os outros, nós temos aqui alguns resumos do que nós veremos no capítulo. Temos apresentadas as diretrizes para a educação profissional. Essas diretrizes vão nos trazer informações sobre a organização dessa educação profissional e também do currículo dessa educação profissional. A abordagem também do projeto político-pedagógico, também na perspectiva de uma construção coletiva. Isso fica muito forte, principalmente após o movimento de redemocratização do país, em 1985. As escolas elas passam a ter uma participação popular maior, O projeto político-pedagógico que vai nortear as ações da escola, ele deve ser construído, com essa participação coletiva, Professores, coordenadores, diretores, pais de alunos, representantes de pais de alunos, os alunos também, E também sem esquecer o contexto, a realidade concreta do entorno desse espaço escolar, Porque isso vai nos trazer informações importantes, sobre as condições materiais desses jovens que chegam à escola, que chegam a esse espaço formal de ensino. Então, na constituição do projeto político-pedagógico, é de suma importância nós conhecermos muito bem os jovens, as condições materiais desses jovens, para que esse projeto esteja de acordo com as necessidades deles, e que seja também significativo para eles, ok? Então, vamos ter aqui a discussão do currículo na escola. É algo um pouco mais complexo, por quê? Porque não é comum dentro desse espaço formal, que é a escola, espaço formal de ensino, haver discussões relacionadas à constituição de currículo. Então, quando a gente não vê isso como algo comum,
e quem foi professor ou é professor sabe disso, né? Não é muito comum a gente discutir currículo na escola, tornam essa ação um pouco mais difícil, né? Ou seja, a construção coletiva de um projeto político-pedagógico, ela se torna mais complexa, uma vez que não é comum haver discussões relacionadas ao currículo escolar, ok? E digo mais, não é incomum, não é de outro mundo você se deparar com professores que não conhecem o projeto político-pedagógico de suas escolas, não participaram da constituição do projeto político-pedagógico, até mesmo diretores, né? Muitas vezes o que nós vemos é um projeto político-pedagógico guardado, né? Engavetado, sem ser atualizado, né? Porque ele deve sempre estar sendo atualizado. Enfim, a sua existência se dá mais por uma necessidade burocrática, né? Tem que ter o projeto político-pedagógico, então nós vamos ter, né? E ele fica guardado, né? Mas é isso que não deve ocorrer, ok? Mas é justamente pelo fato disso ocorrer, né, que a construção coletiva desse projeto se torna um pouco mais complexa, ok? Depois nós temos aqui a referência a esse objetivo de centralizar e aprofundar o caráter humanista do ato de educar, né? Obviamente, o ato de educar se relaciona a esse ato humanístico, né? Resgatando aqui o que nós vimos anteriormente. O homem produz a sua própria existência, correto? Ok. Para que o homem exista, ele deve produzir a sua existência. Ela não é dada pela natureza. O homem não nasce pronto, né? Ele produz a sua existência. E de que forma ele produz a sua existência? Agindo sobre a natureza. Essa ação do homem sobre a natureza, ou seja, a presença do homem no mundo, ela se dá modificando a natureza, né? Isso a gente vai chamar de cultura, né? O trabalho também, ela se dá com essa ação, né? Para que o homem possa agir sobre a natureza e dessa forma construir a sua própria existência, são necessários conhecimentos, correto? É óbvio, né? Óbvio. E se são necessários conhecimentos, é necessário que esse homem adquira conhecimentos. E é justamente essa aquisição de conhecimentos que envolve o processo educativo. Lembrem-se, não estou falando de processo pedagógico, estou falando de processo educativo, que é algo mais amplo, tá, ok? A aquisição de conhecimento, isso envolve um processo educativo. Quando a gente fala de processo pedagógico, questões pedagógicas, é algo mais específico, algo mais sistematizado, né? Existe aí uma sistematização nesse processo de aprendizagem, né? Uma finalidade, nós já temos abordado as questões como didática, avaliação, né? Então, a educação, ela é entendida aqui de uma forma mais ampla, ok? Nem todo processo educativo, né? Nem toda atividade educativa é uma atividade pedagógica, ok? Mas quando a gente fala de atividade pedagógica, a gente se refere, né, a uma atividade necessariamente educativa, ok? Pois bem, então para que o homem haja sobre a natureza, são necessários conhecimentos, é necessário ele se educar, ok? Ele aprender, ok? Se a educação é algo necessário para a sua existência, aquele que educa está contribuindo para a existência do outro, correto? Ok. Portanto, pessoal, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Quem educa, humaniza. Quem educa, humaniza. Por isso que existe esse caráter humanista do ato de educar. Tá ok? Algo bastante dito por Paulo Freire, né? Aquele que educa, humaniza, né? Aquele que educa colabora para a humanização do ser, né? Para a constituição enquanto ser humano. Posteriormente,
Nós temos aqui abordados os fundamentos para a construção do projeto político pedagógico, né? Esses fundamentos vão ser retomados aqui no capítulo, né? Ele só está apresentando, né? Fundamentos como não reduzir a educação às necessidades do mercado de trabalho. Isso é muito batido aqui, pessoal. Educação profissional não se reduz, né, à abordagem das necessidades do mercado de trabalho, ok? Mas isso também não quer dizer que as necessidades do mercado de trabalho não são exploradas nessa formação. São sim, mas ela não se reduz a isso, ok? Não se reduz a isso. Preparar para o mundo do trabalho é diferente de preparar para o mundo do mercado de trabalho, ok? Outro ponto importante, essa construção baseada na adesão de gestores e educadores, né? Obviamente, é importante que a constituição desta educação, seja ela profissional ou mesmo regular, né? A perspectiva aqui de uma educação integral, né? Ela tenha adesão de gestores e educadores, né? Não apenas eles, mas também da comunidade em geral. São justamente estes entes, né, que vão legitimar a estruturação, a composição desta educação, né? Então, nós estamos vendo aqui que, dentre os fundamentos, né, existe a necessidade de ela ser legitimada, né? Legitimada por estes atores que participam direta ou indiretamente do processo educativo e pedagógico, ok? Outro ponto importante, né? Articular a instituição com familiares dos estudantes e a sociedade em geral. Considerar as necessidades materiais dos estudantes. Olha só, necessidades materiais dos estudantes. Conhecer os estudantes, né? Compreender as suas principais necessidades, né? E, baseando-se nisso, né, estruturar esse curso, mais uma vez, para que ele seja significativo, para que ele não esteja distante da realidade desse jovem, né? Durante muito tempo, nós nos deparamos com conteúdos, né, currículos, práticas muito distantes da realidade de jovens, né? Então, é interessante que isto seja significativo para eles, ok? Depois nós temos como fundamento algo mais relacionado à infraestrutura também, né? Proporcionar condições didático-pedagógicas às escolas e aos professores, transformar o projeto de formação integrada em uma experiência de democracia participativa, né? Democracia participativa, daí essa constituição coletiva, né? E de recriação permanente, né? Também é algo óbvio, né? A sociedade muda, novas necessidades vão surgindo, nós vamos tendo novos jovens, né, chegando a esse espaço formal de ensino, que trazem essas modificações. Então, o projeto político-pedagógico deve ser constantemente renovado, né? Ele não deve ficar engavetado, levando poeira, né? Anos e anos lá, sem ser atualizado, ok? E outra referência que nós temos, resgatar a escola como um lugar de memória, né? Marise Ramos nos traz bastante isso, né? Em suas pesquisas, esse espaço escolar como um lugar de memória, um lugar que produz identidades, ok? Posteriormente, temos novamente a referência aqui, né? Sempre batendo nas mesmas teclas, né? O que é bom para a gente, dificilmente a gente vai esquecer disso, né? Novamente aqui o trabalho como princípio educativo, e acredito que isso tenha ficado muito bem claro, né? Por que o trabalho é visto como princípio educativo. E lembrando, no que diz respeito à questão pedagógica, né? A pesquisa enquanto princípio pedagógico, né? Vocês lembram? O trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, né? A pesquisa ela vai potencializar, né, a
a constituição desse conhecimento científico, tá bom? Ainda nessa parte da introdução, né, nós temos aqui a proposta de os currículos serem elaborados a partir do estudo dos problemas de uma área profissional, né? Então, como são elaborados os currículos voltados para a educação profissional, né? Nós temos aí vários cursos, né? Cursos voltados para funções específicas, né? Então, como elaborar esses currículos, né? Primeiramente, nós temos o estudo dos problemas de determinadas áreas, né? E baseando-se no estudo desses problemas, os currículos vão ser constituídos, né? Então, os currículos eles são construídos, né? São elaborados considerando os problemas encontrados, né? nessas funções. A gente vai ter aqui vários exemplos, né? de funções que vão se converter em cursos, né? Curso de hotelaria, por exemplo, né? Então, examina-se os problemas encontrados. Quando eu digo problema, eu não estou fazendo referência a algo ruim, ok? Quando eu digo problema, eu estou me referindo a questões, a dúvidas que podem surgir no desempenho de uma função como essa, né? Sempre, pessoal, destacando essas múltiplas dimensões, ok? Daí vem a totalidade. Por quê? Porque mesmo que eu esteja abordando um conteúdo em específico, né, eu não devo analisar esse conteúdo ou ver esse conteúdo como algo totalmente separado dos demais conteúdos, né? Ele faz parte de uma totalidade. Vejam só, os professores de química, de matemática, de história, de língua portuguesa, etc., podem tentar pensar em sua atuação não somente como professores da formação geral, mas também da formação profissional, desde que conceba o processo de produção das respectivas áreas profissionais na perspectiva da totalidade ou na sua historicidade. Então, não importa que disciplina você ministra, né? Você pode abordar nessa disciplina questões relacionadas à formação profissional, como se a formação profissional fosse algo transversal, né? Ela perpassasse, né, por todas as áreas. Até porque, uma vez considerado o trabalho como princípio educativo, né, ele vai perpassar por todas as áreas científicas, ok? E é justamente considerando o trabalho como princípio educativo, né, por perpassar tudo isso, surge o estágio curricular como um momento fundamental, né, de suma importância, né, para a integração dos conhecimentos trabalhados na escola, né? Então, os conhecimentos trabalhados, né, eles são aplicados, né? Mas não se trata apenas, pessoal, de aplicação de conhecimentos. Nós temos no estágio curricular um caráter pedagógico, ok? Um caráter pedagógico. Por isso que o estágio não deve ser confundido com emprego, ok? No estágio há essa sistematização de conhecimentos, né, na direção da aprendizagem, né? Ou seja, nós temos aqui um caráter pedagógico. E além do estágio curricular como sendo importante, nós temos também aqui o reconhecimento de saberes, né, adquiridos no trabalho. Então, o saber que esse jovem, né, traz para o espaço formal de ensino, saber esse que ele adquiriu no seu trabalho, também é levado, né, para a ser avaliado, né? Ele pode utilizar esses saberes para ser avaliado. Agora, estágio não se confunde com trabalho, né? Então, ele não pode utilizar o seu trabalho, como se fosse um estágio, né? Ele poderia, desde que estivesse sendo observado, tivesse um feedback,
né? Ou seja, que a sua prática no trabalho fosse alvo de reflexão por parte do professor, né? Então, não basta ele dizer que trabalha para não haver essa necessidade de ele fazer o estágio, né? O estágio ele deve ser observado, né? Porque ele tem um caráter pedagógico, ok? Mesmo a gente sabendo que pode ser que isso não aconteça, né? Muita gente utiliza o trabalho para substituir o estágio e não há nenhum tipo de observação, enfim, o que a gente está vendo aqui, pessoal, é o ideal, tá bom? Nós temos também aqui a referência à importância da certificação profissional, ok? Certificação profissional. Então, nós temos aqui 3 pontos: estágio curricular, reconhecimento de saberes e a certificação profissional. Também são pontos que vão ser discutidos mais detalhadamente no decorrer deste capítulo, tá bom?